Então, pessoal, estou trazendo para vocês aqui uma questão do IFPE que envolve medida de área, tá? Então, observe o que é que a questão aqui nos traz. Um triângulo ABC do tipo isósceles possui semiperímetro igual a 8 e seus lados congruentes medem 6 centímetros. Através dos dados apresentados, determina o valor da área do triângulo indicado. Então, ele quer que a gente calcule aqui a área do triângulo. Então, veja, gente, a gente sabe que para calcular aqui a área de triângulo, a gente multiplica, né, base pela altura e divide o resultado por 2. Isso se a gente conhecer a medida da base da altura. Então, observa, ele deu aqui algumas informações importantes. Primeiro, o semiperímetro, ele é igual a 8. Semiperímetro é a metade do perímetro do triângulo, tá? E ele disse também, ó, que os lados congruentes, que têm a mesma medida, não é? Medem 6 centímetros. Então, eu vou dizer que aqui mede 6, né? Aqui também mede 6. E observa, a gente precisa encontrar aqui agora a base desse triângulo. Então, se o semiperímetro desse triângulo é 8, é porque o perímetro dele mede 16, não é? Então, vou escrever aqui para vocês que o perímetro é 16 centímetros. Ora, se eu tenho dois lados aqui, cada um mede 6, a gente vai ter um total aqui de 12. Para 16, a gente tem somente aqui 4, né? 4 centímetros, beleza? Aí observa que para calcular a área desse triângulo aqui, a gente pode utilizar a fórmula de Heron, que está aqui no nosso canal, a demonstração, questões resolvidas. Ou a gente pode usar o seguinte aqui também, ó, vê só. Eu vou pegar esse triângulo aqui e vou traçar aqui a altura dele, tá? Então, vamos ver aqui, ó, vê só. Traçando aqui a altura desse triângulo. O que é que acontece, gente? Quando eu traçar a altura desse triângulo, a altura dele também vai ser aqui, ó, uma mediana, tá? Uma mediana. O que é que isso quer dizer, gente? Que esse lado aqui que está medindo 4, que é a base, vai ficar dividido em duas partes de mesma medida. Ou seja, aqui vai medir 2 e aqui também vai medir 2. Isso só acontece, pessoal, né? Nesse triângulo aqui, né, partindo desse vértice A e no triângulo equilátero. Não é em qualquer triângulo que a gente divide, que a altura divide o lado oposto em duas partes iguais, não, tá? Então, baseado nisso, ó, o que é que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou calcular agora a medida dessa altura, porque para calcular a área eu preciso fazer base vezes altura dividido por 2, né? Se eu quiser usar a fórmula tradicional. E para achar essa altura aqui, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras, tá bom? Então, observa que aqui eu tenho um triângulo, onde meu mouse está batendo aqui, ó, que a hipotenusa mede 6, a altura a gente quer encontrar, e esse cateto aqui mede 2. Então, usando o teorema de Pitágoras, vai ficar 6 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais h ao quadrado, não é? Então, aqui vai ficar 36 é igual a 4 mais h ao quadrado. Então, pessoal, aqui eu vou subtrair 4, né, dos dois lados, ou seja, vamos ficar com 36 menos 4 é igual a h ao quadrado. Observa, gente, que eu estou fazendo aqui bem no passo a passo, né, de maneira bem tranquila, né? Para quem está estudando isso é bem importante. Então, vamos ter aqui, ó, que h ao quadrado é igual a 32 e a gente precisa calcular a raiz de 32. Como nas alternativas não tem nada com número decimal aqui, com aproximação tem raiz, a gente vai simplificar essa raiz. Porque observe, galera, tem várias formas de simplificar essa raiz. Uma delas aqui é escrever 32 como sendo o resultado do produto de 16 vezes 2. Ou seja, a altura aqui, ó, vai ser 4 raiz de 2. Porque a raiz de 16 é igual a 4 e o 2 não tem raiz exata, portanto ele fica dentro da raiz. Beleza? Considerando isso, a gente agora vai calcular aqui a área desse triângulo, tá? Que vai ser aqui, ó, medida da base, né, que é 4, vezes a medida da altura, que é 4 raiz de 2, e vamos dividir tudo por 2. Beleza? Então aqui vai ficar, ó, 16 vezes raiz de 2 dividido por 2, que quando a gente dividir 16 por 2, isso vai dar exatamente 8 aí, né? Raiz de 2, que é a área desse triângulo. Então, gente, eu quero chamar a atenção de vocês, né, para o cálculo de área de triângulo, que não é sempre que na questão nos dá a base e a altura para a gente calcular de maneira direta, né? Muitas vezes a gente tem que procurar aí essa altura, calcular a medida da área, para poder achar a área do triângulo. Beleza, gente? Então aqui temos mais uma questão do IFPE.